Tens poupanças e tens um crédito à habitação. E alguém, como o teu cunhado, ou um colega de trabalho ou o teu pai, já te disse com toda a convicção do mundo: amortiza a casa, é o melhor investimento que podes fazer. E depois há sempre outro alguém que diz exatamente o contrário: não amortizes nada, coloca tudo no SP500 e não olhes para trás. Dois campos, dois argumentos e tu no meio sem saber a quem dar razão. Por isso, hoje vamos acabar com essa confusão de vez. Não com opiniões, não com instintos, não com o que o teu cunhado acha, mas sim com números reais do mercado em 2026. Com a matemática que decide de verdade. E com aquilo que quase ninguém te conta quando te dão este conselho. Que a pergunta é: amortizo ou invisto? Está na sua forma mais comum, completamente mal feita. Porque amortizar o crédito habitação já é investir, sempre foi, e quando percebes isto, a decisão muda completamente e torna-se muito mais simples do que aquilo que parece. Por isso, vamos a isso. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e a investir melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Vamos começar pelo princípio, e o princípio é perceber o que está realmente a acontecer quando tu amortizas o teu crédito à habitação. Quando tens, por exemplo, 10.000 euros poupados e decides amortizar o teu crédito, estás a pagar antecipadamente 10.000 euros de capital ao banco. E o que é que isso significa na prática? É que o banco vai deixar de te cobrar juros sobre esses 10.000 euros pelo tempo que resta de crédito. Se a tua taxa de juros for 3,5% ao ano, que é um valor representativo em Portugal no mês de junho de 2026, com a Euribor a 12 meses nos 2,6% e um spread típico a rondar o 1%, estás a poupar 350 euros por ano em juros, garantidamente, sem risco nenhum e sem pagar impostos sobre essa poupança. E isto aqui é fundamental. Amortizar o crédito é matematicamente equivalente a fazer um investimento sem risco que rende exatamente a taxa do teu empréstimo, líquida de impostos, porque a poupança em juros não irá ser tributada. Por isso, a pergunta amortizo ou invisto estava mal feita desde o início, porque amortizar já é investir. A pergunta certa é, e a única que importa, é se existe lá fora algum investimento sem risco que renda mais do que a taxa do meu crédito. Se a resposta for sim, e só em algumas situações específicas isso acontece, então investir pode ser mais vantajoso. Se a resposta for não, amortizar ganha sempre. E é esta comparação: retorno garantido da sua amortização versus o retorno esperado de outras alternativas, que vamos fazer ao longo deste vídeo com números reais. Mas antes de chegarmos à matemática, há um dado sobre 2026 que precisas de conhecer, porque mudou uma pequena regra importante que afeta diretamente o custo da amortização. Durante 3 anos, de 2022 a 2025, o governo português suspendeu a Comissão de Amortização Antecipada para créditos de habitação própria permanente com taxa variável. Foi uma medida de emergência criada para ajudar as famílias quando a Euribor disparou de negativa para mais de 4% em menos de 2 anos, deixando milhares de portugueses com prestações que nunca tinham imaginado pagar. Mas essa isenção terminou a 31 de dezembro de 2025 e a partir de 1 de janeiro de 2026 a Comissão voltou. E o que é que significa isto na prática? Se tens um crédito com taxa variável, que é a esmagadora maioria dos créditos em Portugal, o banco cobra-te agora 0,5% sobre o valor que amortizas antecipadamente. Em 10.000 euros são 50 euros de comissão. Em 20.000 euros são 100 euros de comissão. Se tens a taxa fixa, a comissão é de 2%, ou seja, 200 euros por cada 10.000 euros amortizados. A primeira coisa que precisas de perceber é que esta comissão, na grande maioria das situações, não anula a vantagem da amortização. 50 euros contra potencialmente milhares de euros poupados em juros ao longo dos anos é uma diferença que se paga sozinha muito rapidamente. Mas tens de incluir este custo, claro, na tua análise, especialmente se tens taxa fixa, onde 2% já é um valor que importa calcular e ter em conta. Há também um detalhe que muita gente ainda não conhece. Se o motivo da amortização antecipada for, por exemplo, desemprego, morte de um dos titulares ou deslocação profissional, a lei isenta-te do pagamento desta comissão.
independentemente do tipo de taxa que estejas a pagar. Agora, antes de compararmos amortização com investimento, há uma decisão intermédia que a maioria das pessoas ignora e que pode ser ainda mais importante do que a comparação com os ETFs. Quando tu decides amortizar, o banco dá-te duas opções: reduzir a prestação mensal, mantendo o prazo original do contrato, ou reduzir o prazo, mantendo a mesma prestação. A maioria das pessoas escolhe reduzir a prestação. É o instinto natural, quer pagar menos todos os meses. Mas do ponto de vista matemático, é quase sempre a pior escolha. E vamos ver porquê com um exemplo concreto. Imagina um crédito de 150 mil euros com 20 anos de prazo restante, a uma taxa de 3,5% ao ano. A prestação atual ronda os 870 euros por mês e decides amortizar 10 mil euros. Se escolheres reduzir a prestação, passas a pagar cerca de 812 euros por mês. Poupas 58 euros mensais, mas o crédito mantém-se ativo pelo menos 20 anos. E a poupança total em juros ao longo de todo o período é de cerca de 13.900 euros. Se escolheres reduzir o prazo, mantens os 870 euros mensais, mas o crédito termina mais cedo, aproximadamente 2 anos e 4 meses antes do previsto. E a poupança total em juros dispara, aproximadamente 17.500 euros, mais 3.600 euros poupados só por teres escolhido a opção diferente no balcão do teu banco. Mas o porquê desta diferença? Porque os juros calculam-se sobre o capital em dívida multiplicado pelo tempo. Quando reduz o prazo, estás a cortar o tempo durante o qual o banco te cobra juros sobre o capital restante. E isso multiplica-se de forma muito mais poderosa do que simplesmente baixar a prestação. A regra geral é simples. Se a tua prestação atual é confortável no teu orçamento, escolhe sempre reduzir o prazo. Se estás genuinamente esticado todos os meses e precisas de aliviar o orçamento, aí sim reduz a prestação. Mas faz isso como uma decisão de liquidez e segurança, não de matemática financeira. E agora chegamos ao coração deste vídeo, a comparação entre amortizar e investir. E aqui a resposta depende fundamentalmente de um único número. A taxa do teu crédito à habitação é o teu ponto de referência para tudo o que se segue. Em junho de 2026, com a Euribor a 12 meses nos 2,6%, depois de ter subido nos últimos meses por causa do conflito no Médio Oriente, e com spreads típicos entre 0,8% e 1%, a TAN de um crédito de habitação variável típico em Portugal está a rondar os 3,4% a 3,6%. Este é o retorno garantido e isento de risco que obtens ao amortizar, 3,5% aproximadamente. Agora, a questão que se põe é: existe algum investimento que renda consistentemente mais do que 3,5% ao ano que seja acessível a qualquer português e com um nível de risco que faça sentido comparar? A resposta honesta é: sim, existe, mas com uma condição fundamental. O SP500, medido historicamente desde 1988 até final de 2024, rendeu uma média anual de 11,5% em euros, incluindo os dividendos. O SPIL, que é um ETF UCITS, acompanha o SP500 com uma taxa TER de 0,03% e é a forma mais eficiente de um português aceder a este índice, mesmo depois de impostos sobre as mais-valias de 28% que pagas em Portugal quando resgatas o teu investimento. Como podemos ver, o retorno líquido histórico deste tipo de investimento é muito superior à taxa do teu crédito atual. Mas agora, este mês deste vídeo, há uma condição que transforma completamente esta comparação, que é o nosso horizonte temporal. Num período de 20 ou 30 anos, a probabilidade histórica do SP500 superar os 3,5% do teu crédito é extremamente elevada. Mas em períodos mais curtos de 3, 5 anos, o mercado pode até cair 30, 40, 50% e recuperar, mas só passados mais alguns anos. Se precisares desse dinheiro antes da recuperação, a comparação matemática que estamos aqui a fazer pode tornar-se na prática uma perda real. Por isso, a regra de ouro é esta. Só faz sentido comparar um investimento ETF com amortização de crédito se o teu dinheiro que investes for genuinamente dinheiro que não vais precisar nos próximos 10 a 15 anos. Pelo menos. Se esta condição estiver garantida, a matemática histórica favorece o investimento para taxas de crédito abaixo dos 4%. Mas, claro, também existem situações em que a amortização ganha de forma clara e são mais frequentes do que parece imaginar.
A amortização ganha claramente em quatro situações específicas e vale a pena conhecê-las a todas. A primeira é quando a taxa de juro é elevada. Se tens um crédito com taxa fixa contratada em 2023 ou 2024, quando as taxas estavam nos seus picos, podes estar a pagar 4%, 4,5% ou mais. E amortizar esse crédito é o equivalente a um investimento garantido e livre de impostos a essa taxa. Nenhum produto sem risco disponível em Portugal, nenhum depósito a prazo, nenhum certificado de aforro e nenhuma obrigação do Estado está a pagar isso com garantia de capital. E mesmo comparando com um ETF, estás a comparar um retorno certo e imediato com um retorno esperado e, de certa forma, incerto. Para taxas acima dos 4%, amortizar é financeiramente muito difícil de bater. A segunda situação é quando não tens o horizonte temporal necessário para o investimento funcionar. Se sabes que podes precisar desse dinheiro nos próximos 5 anos para uma obra, para uma mudança de vida, para qualquer outro tipo de objetivo, não podes assumir o risco de o mercado estar em queda quando precisares de resgatar. Aqui, o retorno garantido da amortização torna-se muito mais valioso do que um retorno esperado que pode não estar disponível quando tu precisas. Agora, a terceira situação é quando a tua paz de espírito tem valor real. Há pessoas que, quando o mercado cai 25%, perdem o sono, saem da posição no pior momento e transformam uma perda temporária numa perda permanente. Se te reconheces com este tipo de perfil, e há muita gente que se reconhece de facto, e não é vergonha nenhuma, aqui a amortização dá-te algo que nenhuma folha de cálculo consegue medir. A certeza de que a dívida está a encolher todos os meses, independentemente do que acontece lá fora. Esse valor psicológico é real e tem impacto nas tuas decisões financeiras ao longo dos anos da tua vida. E como quarta situação, e esta é a mais ignorada de todas, é quando ainda beneficias da dedução de juros no IRS. Se o teu crédito de habitação foi contratado antes de 2011, ainda tens direito à dedução de 15% dos juros pagos no IRS, com um limite de 296 euros por ano. Neste caso, o custo efetivo do teu crédito é ligeiramente mais baixo do que a TAN nominal, o que muda um pouco a equação a favor do investimento. Vamos então juntar toda esta informação num exemplo concreto, para que saias deste vídeo com uma ferramenta que podes aplicar ao teu caso específico. Imagina o João, que tem 38 anos e tem um crédito de habitação de 180 mil euros com 25 anos de prazo restante, a uma TAN de 3,6%, Euribor 12 meses 2,6%, mais um spread de 1%. Aqui a sua prestação mensal é de 905 euros, recebeu o reembolso IRS 2.000 euros e está a ponderar o que fazer com esse dinheiro. Como opção A, tem amortizar os 2.000 euros reduzindo o prazo. Amortiza 2.000 euros, paga comissão de 0,5%, ou seja, 10 euros, capital real aplicado 1.990 euros. O que resulta é uma poupança total em juros de aproximadamente 3.100 euros ao longo do crédito. O prazo encurta cerca de 5 meses e o retorno equivalente de 3,6% ao ano, garantido, sem risco, sem impostos sobre o ganho. Como opção B, investir os 2.000 euros no SPAEL. E aqui vamos dar uma taxa não de 10,5% como é a média histórica, mas de 7% líquido ao ano, para sermos mais conservadores. Durante 25 anos, esses 2.000 euros crescem aproximadamente para 10.835 euros. Mas pagamos aqui 28% de mais-valias sobre o ganho. Sobra-nos então 8.835 euros. E aqui pagamos 2.474 euros de impostos. Valor líquido, aproximadamente 8.361 euros. Claramente superior à poupança de 3.100 euros da amortização. Mas aqui está o plot twist. Este cálculo só é válido se o João conseguir manter o investimento 25 anos sem tocar, aguentar as quedas de mercado, sem vender e se o mercado render efetivamente a média histórica no seu período específico. Nenhuma destas três condições aqui é garantida. Agora, como opção C, temos a abordagem híbrida. Amortizar 1.000 euros, paga 5 euros de comissão, poupa cerca de 1.550 euros e investe 1.000 euros no SPAEL. Esta é a abordagem que reduz a dívida, mantém a exposição ao mercado e distribui o risco entre a certeza e o potencial de investimento. Para muitos perfis é a resposta mais inteligente, não porque seja matematicamente otimizada, mas porque é sustentável a longo prazo. E a sustentabilidade
bate a perfeição teórica todas as vezes. Chegamos agora ao capítulo que nenhuma calculadora online te mostra e que pode ser o mais importante de todos. As finanças pessoais chamam-se pessoais por uma pequena razão. A decisão, por exemplo, do exemplo anterior do João pode ser completamente diferente e errada para Maria. Mas mesmo que os números sejam exatamente iguais, porque aqui o perfil das duas pessoas é diferente, o risco é diferente, a situação familiar é diferente, os objetivos são diferentes e a relação emocional com a dívida e com o dinheiro também vai ser diferente. Há pessoas que sentem a dívida com um peso físico, acordam de manhã e a primeira coisa que pensam é: devo X dinheiro ao banco. Para estas pessoas, amortizar tem um valor que não cabe em nenhuma folha de cálculo. A libertação progressiva dessa pressão é o importante. E um investidor que dorme mal não é um bom investidor, porque vai tomar decisões emocionais no seu pior momento. Depois, do outro lado, existem pessoas que tratam a dívida como uma ferramenta. Compreendem que um crédito a 3,5% é, historicamente, dinheiro barato e preferem manter o capital a trabalhar no mercado enquanto pagam o crédito ao seu ritmo normal. Para estas pessoas, a matemática favorece o seu investimento, desde que tenham a disciplina e o horizonte temporal necessários para tal. A questão não é quem aqui está certo no meio da equação, é que a questão principal é quem és tu no meio desta equação. Antes de decidires, faz estas 4 perguntas por esta ordem. A primeira é: tens um fundo de emergência constituído entre 3 a 6 meses de despesas, numa conta separada e acessível e que seja o mais líquido possível? Se não tens, esta é a prioridade zero, antes de amortizar, antes de investires. Porque sem fundo de emergência, qualquer imprevisto força-te a recorrer a crédito caro ou a desfazer investimentos no pior momento. A segunda pergunta é: qual é a TAN do teu crédito? Se está acima de 4%, amortizar tem um argumento matemático muito forte. Se estás abaixo dos 3,5%, o investimento em ETFs tem historicamente vantagens de longo prazo. Na faixa entre 3,5% e 4%, a decisão depende mais do teu perfil do que aqui dos números que possamos calcular. A terceira pergunta é: tens pelo menos 10 a 15 anos de horizonte temporal para investir? Se sim, e se a tua taxa está abaixo dos 4%, investir pode ser a decisão matemática mais forte. Se não tens esse horizonte, ou se o dinheiro pode fazer falta antes disso, amortizar aqui será mais seguro. A quarta pergunta é: sabes honestamente como reages quando o mercado financeiro cai 30%? Se a resposta te deixa desconfortável, a tua carteira está demasiado arriscada para ti. E amortizar parte do crédito pode ser a melhor forma de reduzir esse risco de forma concreta. Não há aqui uma resposta universal que eu possa dar para toda a gente. Há sim a tua resposta e ela só fica clara depois de responderes a estas 4 perguntas com a honestidade que tu sabes que tens. Então, amortizar ou investir não é uma pergunta de matemática, é uma pergunta de caráter de cada pessoa, porque a matemática diz o que é possível e o teu perfil diz-nos o que és capaz de manter. E a decisão certa é sempre aquela que consegues sustentar durante mais tempo, não a que parece melhor no papel numa tarde de domingo. Obrigado por ter chegado a esta parte do vídeo. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo.